Antes de sua prisão em fevereiro de 2005, Dennis Rader era visto em sua comunidade local como um homem normal, educado e bem educado. Os meios de comunicação o descreviam como trabalhador, com vários diplomas, e como um frequentador devoto da igreja e líder de escoteiros. Por todas as contas, ele era um membro ativo de sua comunidade e geralmente bem respeitado. Mas essa fachada desmoronou quando foi revelado que Rader era o infame e anteriormente não identificado serial killer que foi apelidado de BTK, um criminoso brutal e violento que aterrorizou Wichita, Kansas, por várias décadas. Mas quem exatamente era Dennis Rader e o que o levou a cometer atos tão atrozes? Bem, neste documentário vamos esclarecer essas questões e muito mais enquanto examinamos a história monstruosa de Dennis Rader. No entanto, neste vídeo vamos chamá-lo de assassino BTK. Primeiros anos. Dennis Lynn Rader nasceu em 9 de março de 1945 em Pittsburgh, Kansas. Ele era o mais velho de 4 filhos de Dorothea May e William Alvin Rader. As crianças cresceram em Wichita, Kansas, e por todas as contas, era uma família de recursos modestos. Dorothea trabalhava como contadora, enquanto seu marido inicialmente serviu no Corpo de Fuzileiros Navais do EUA e depois trabalhou como funcionário da Kansas Gas Service. O casal trabalhava longas e árduas horas, deixando-lhes pouco tempo para se conectar plenamente com seus filhos. Durante sua infância, Rader ingressou nos escoteiros, onde aprendeu sobre os diferentes tipos de nós, o que mais tarde o ajudaria em seus assassinatos, e era um membro ativo de sua igreja luterana local. O pai de Rader, William, foi descrito como rigoroso, mas nunca cruel, por aqueles que o conheciam, e Rader acrescentou: "Eu me dava muito bem com o papai." No entanto, seu relacionamento com sua mãe era completamente diferente. Mas a mamãe nem sempre estava muito feliz. "Eu sempre a amei. Ainda a amo muito, mas eu tinha um pouco de rancor contra a mamãe." Foram suas próprias palavras. Ele afirmou que guardava algum ressentimento por sua mãe porque sentia que ela o ignorava em grande parte enquanto crescia. Dorothea foi notada por ter sofrido de depressão pós-parto após o nascimento do quarto filho do casal, enquanto Dennis a descrevia como uma fumante que preferia assistir TV a ajudar com as crianças, observando. Às vezes, parecia que ela preferia ter um terceiro envolvido, um amigo ou um livro em vez de nós. Em outra entrevista, ele afirmou que sua mãe não se tornou uma amiga muito próxima de mim. Embora seus pais parecessem ausentes, Dennis recordava com carinho as memórias de seus avós, a quem descrevia como muito amorosos. Ele afirmou: "A casa era de 2 andares, de estrutura de madeira, branca e tinha uma varanda frontal. Uma das minhas primeiras memórias lá, uma tempestade estava em andamento. Eu estava assustado com o trovão e os relâmpagos. Então minha avó me diz que é apenas um carroção de batatas cruzando uma ponte. O barulho são as batatas caindo e batendo nas tábuas." Ele descreveu sua avó como maravilhosa e muito prestativa, mas às vezes distante, como se sua mente estivesse em outro lugar muito parecido com minha mãe. Ele acrescentou que seu avô era um homem de bom coração, mas tenho certeza de que ele tinha um lado ruim. Dennis afirmou que sabia desde tenra idade que se tornaria um assassino. Uma de suas memórias mais notáveis foi quando o anel de sua mãe ficou preso em uma mola do sofá. Percebendo que não conseguia libertar a mão, Dorothea ficou com medo e implorou ao filho que fosse buscar ajuda. Mesmo quando menino, Dennis lembrava de estar assustado, mas excitado. "Eu a encarei. Tive uma sensação estranha no fundo do estômago e na região da virilha." Ele ficou excitado com sua mãe presa e frequentemente repetia esse cenário em sua mente, substituindo sua mãe por várias outras mulheres. Outra coisa que chamou sua atenção na infância foi o fato de que assistir galinhas sendo amarradas antes de serem abatidas o excitava, e logo ele estava imaginando amarrar mulheres nos trilhos do trem. Dennis começou a se masturbar com um livro de seu pai sobre o assassino de corações solitários,
um serial killer chamado Harvey Glatman, que atuou na década de 50. Glatman geralmente atraía vítimas posando como fotógrafo, mas conheceu pelo menos uma de suas vítimas através de um anúncio de corações solitários no jornal. Dennis se referia ao serial killer dentro dele, a parte dele que sentia prazer nessas coisas e desfrutava de fantasias sexuais violentas como o monstro. Dennis frequentou a Riverview Elementary School, onde lutava para manter notas médias, às vezes caindo abaixo. Ele era visto como um aluno tímido e introvertido que não fazia conexões facilmente com seus colegas. Ele não gostava de falar na frente de grupos de pessoas e era lento ao ler. Refletindo sobre seu tempo na escola, Dennis afirmou: "Eu diria que provavelmente, mesmo quando estava no ensino fundamental, eu já tinha alguns problemas, fantasias sexuais, provavelmente mais do que o normal." O psicólogo forense Dr. Tony Rock, que trabalhou para examinar Rader após sua prisão, acredita que algo ocorreu muito cedo em sua vida que faria Dennis associar a morte ao prazer sexual, afirmando: "Se Rader fosse completamente honesto, tenho certeza de que encontraríamos algum tipo de evento na infância que Rader imediatamente associou a sentimentos de sexualidade. De alguma forma, muito cedo, Rader encontrou um evento onde ele acabou ligando o prazer sexual a assistir uma criatura viva sofrer e morrer. E depois desse primeiro encontro, ele provavelmente começou a trabalhar muito para nutrir esses sentimentos." Como a maioria dos serial killers, Dennis brincava de machucar e matar animais em sua juventude. Ele lembrou de uma mulher chamada Betty, que era casada com um primo de seu pai, que lia muita poesia e gostava de quebra-cabeças de palavras. Ela também, como afirmado, odiava gatos. Ela contava histórias de gatos em sacos de aninhagem em sua fazenda. Como eu, ela achava que eles tinham um poder místico secreto, um mal que precisava ser eliminado. Suas histórias podem ter me influenciado a procurá-los como vítimas de bondade. Eu afoguei 1 ou 2 gatos. Rader também falou abertamente sobre sua dificuldade em aceitar a rejeição. Ele afirmou que, durante sua infância, a filha de seu pastor era sua primeira namorada de verdade. Tinha que ser amor, porque eu sentia uma dor por dentro se não pudesse ver lá aos domingos. Quando o pai dela a transferiu da área, eu fiquei devastado. Eu nunca pude aceitar a rejeição muito bem. Acredito que esse é um dos meus principais problemas: rejeição e atenção. De alguma forma, a necessidade de atenção como uma criança desejada e amável não se desenvolveu adequadamente. E, estranhamente, Rader era fã de silos em sua juventude, observando que muitas vezes ficava excitado apenas ao entrar em um. Ele afirmou que ele e seus irmãos frequentemente brincavam de cowboys e índios, e ele gostava de ser capturado e amarrado. Estar amarrado e indefeso, ou ver outros amarrados e indefesos, era algo que Rader achava profundamente excitante. Outras coisas que ele gostava na infância incluíam histórias de crimes reais e fictícias envolvendo mulheres amarradas e indefesas, e filmes clássicos de terror e monstros, incluindo A Casa de Cera de 1953 e O Lobisomem de 1943, sobre o qual Rader afirmou: "O lobisomem perseguia vítimas, seu rosto, um verdadeiro monstro, e a lua, a criatura mística." Havia alguma excitação sexual nisso, na perseguição, na caça. Após o ensino fundamental, Rader frequentou a Wichita Heights High School entre 1959 e 1963. Enquanto trabalhava em meio período, ele continuava a lutar com matérias como matemática e inglês, mas se destacava em arte. Ele começou a priorizar seu trabalho, no entanto, pois queria economizar dinheiro para comprar um carro. Sua educação parecia menos importante para ele nessa época. Ele também realizou sua primeira invasão nessa época, invadindo a escola uma noite e revirando as carteiras das meninas. A ideia de tocar em seus pertences parecia lhe dar um arrepio. Com o tempo, ele ficou mais ousado em relação a invasões. Ele esperava até que ninguém estivesse presente em uma casa antes de entrar, localizando os quartos das meninas e revirando seus pertences.
Muitas vezes, ele levava calcinhas ou meias como souvenir. As fantasias de Raider escalaram novamente quando ele começou a espiar pelas janelas para poder ver mulheres se despindo. Adra. Catherine Ramsland escreveu em seu livro Confissões de um Serial Killer, a história não contada de Dennis Rader, o assassino BTK que lhe demonstrava o desenvolvimento de parafilia, que é descrita como um distúrbio sexual, que geralmente começa na infância ou adolescência e continua na idade adulta. Com esse distúrbio, a excitação sexual vem de objetos como bonecas ou roupas íntimas, atividades específicas como bondagem ou esfaqueamento, ou experiências desviantes, incluindo perseguição, estrangulamento e vômito. Aqueles com o distúrbio muitas vezes se tornam consumidos por ele, com fantasias se tornando cada vez mais detalhadas à medida que envelhecem. No entanto, Dennis relatou que, começando no início de sua adolescência, ele usava o porão de sua casa para praticar asfixia autoerótica, onde ele se pendurava para atingir o clímax. Ele relatou que passou anos construindo dispositivos que aumentavam a excitação sexual, e ele obtinha prazer com todo tipo de coisa, além de se pendurar e se amarrar. Bater em si mesmo também funcionava, assim como se vestir com roupas femininas. Ele mais tarde tiraria fotos de si mesmo, muitas vezes de máscara, vestido com roupas femininas, amarrado e pendurado. Quando questionado sobre as fotos, Rader admitiu que estava fingindo ser suas vítimas. Dennis também sentia prazer em pensamentos sobre a tortura mental extrema de outros. Com Adra Ramsland escrevendo: sádicos gostam da sensação de poder e autoridade que surge de ter seu jeito com um ser humano vulnerável e submisso. E Rader exercia poder, pois, quando ele finalmente começou a matar, ele dizia às suas vítimas que elas iam morrer. Ele queria que elas soubessem disso. Adra Ramsland acrescentou que as parafilias se desenvolvem quando o instinto sexual se combina com outras experiências. Uma vez estabelecidas, elas se tornam a forma primária de excitação e torna-se difícil mudar para experiências mais normais. Após sua formatura em 1963, Rader trabalhou em um mercado local e no verão de 1966, aos 21 anos, ele se juntou à Força Aérea do EUA. Alguns especularam que isso foi para evitar ser convocado para a Guerra do Vietnã. Ele serviu por 4 anos antes de ser dispensado em 1970, e menos de um ano depois, ele conheceu Paula Dietz, casando-se com ela em 22 de maio de 1971. Eles eventualmente teriam 2 filhos. 2 anos depois, Rader conseguiu emprego na Cessna, uma fabricante de pequenas aeronaves. Nessa época, ele obteve um diploma de associado em tecnologia de engenharia eletrônica, após o qual se matriculou na Wichita State University e começou a trabalhar em um bacharelado. No entanto, após cerca de 9 meses, Dennis foi demitido de seu emprego, deixando-o deprimido e sem rumo. Ele começou a trollar, um nome que ele deu a uma de suas atividades favoritas, que envolvia dirigir por aí para observar mulheres que ele achava atraentes. Ele começou a perseguir mulheres enquanto faziam compras e fantasiava sobre se esconder no banco de trás de seus carros para pegá-las desprevenidas e sequestrá-las à mão armada. Mas não foi até janeiro de 1974 que Rader escolheu seu alvo, a família Otero. Julie Otero, de 33 anos, e sua filha de 11 anos chamaram a atenção de Rader em novembro de 1973, quando ele a viu levando as crianças para a escola um dia e a seguiu até lá. Julie morava na North Edgemoor com seu marido Joseph e seus 5 filhos. Na manhã de 15 de janeiro de 1974, quando Rader fez seu movimento, os 3 filhos mais velhos já estavam na escola. Dennis vinha planejando meticulosamente esse ataque e assassinato por semanas, se não meses. Ele passou tempo reunindo seu kit de ataque, que incluía uma arma, facas, capuzes, cordas, fita adesiva, sacos plásticos, luvas e uma variedade de ferramentas de arrombamento.
Após observar a família por meses, ele decidiu que o melhor momento para atacar era de manhã, quando as crianças mais velhas estavam na escola e o marido de Julie estava no trabalho. Então, imagine a surpresa de Hader quando, após cortar a linha telefônica da casa às 8h20 da manhã e invadir a casa, ele descobriu que Julie não estava sozinha com seus 2 filhos mais novos. O marido de Julie, Joseph, também estava presente. Dennis levantou sua pistola calibre .22 e disse à família que era um assalto e que eles não deveriam se alarmar, acrescentando que ele era um criminoso em fuga e só precisava de suprimentos e dinheiro. As crianças Joseph Otero II, de 9 anos, e Josephine Josie Otero, de 11 anos, que estavam prestes a sair para a escola, pareciam assustadas. Josie começou a chorar. Hader ficou agitado com o cachorro da família, latindo. E após ameaçá-los, Joseph concordou em colocar o animal do lado de fora no jardim. Hader então ordenou que todos os 4 membros da família entrassem em um quarto, onde ele amarrou suas mãos atrás das costas e colocou sacos plásticos sobre as cabeças de Joseph e Joey. Julie e Josie tentaram negociar sua libertação, mas Hader não se importou. Ele matou o pai e o filho primeiro, antes de colocar uma corda de amarração no pescoço de Josie até que ela perdesse a consciência, e então estrangulou sua mãe. Depois, ele transportou Josie, de 11 anos, para o porão e removeu suas roupas antes de pendurar, lá em um cano que era forte o suficiente para suportar seu peso. Horrorosamente, Hader se satisfez sexualmente antes de deixar o local, embora sua evidência de DNA tenha sido usada para ajudá-lo a condená-lo mais tarde. Antes de sair da casa, Dennis aumentou o termostato, esperando que isso atrapalhasse a determinação da hora da morte. Ele já havia saído quando percebeu que estava faltando sua faca, a mesma que ele usou para cortar as linhas telefônicas. Ele voltou em seu próprio veículo para pegá-la antes que alguém percebesse que algo estava errado. Os corpos foram encontrados naquela tarde pelos 3 filhos mais velhos dos Oteros, todos adolescentes que haviam voltado da escola. Dentro da casa, uma bolsa havia sido esvaziada e uma carteira sem nada dentro foi encontrada. Um relógio pertencente a Joseph e o rádio de Joey estavam desaparecidos. O carro da família havia sumido da garagem e foi encontrado mais tarde naquela noite, a cerca de meio quilômetro de distância, estacionado em um mercado. Refletindo sobre seu primeiro assassinato, Hader afirmou que, embora tivesse dúvidas sobre matar a família Otero, ele sentiu que tinha que prosseguir porque eles poderiam identificá-lo. Eu não usava máscaras, embora tivesse uma, e talvez eu tivesse esquecido de abaixá-la. Era uma máscara de esqui do tipo gorro. Eu senti vontade de deixá-los como estavam, mas algo sombrio me disse para assassiná-los. Eles poderiam me reconhecer e eu tomei a decisão de prosseguir e eliminá-los, estrangulá-los. Depois, Dennis lembrou de pensar em seu próprio apelido, decidindo por BTK amarrar, torturar, matar. Ele esperava totalmente se tornar um dia um serial killer notório, tão grande e aterrorizante quanto Jack, o Estripador, e Ted Bundy, e ele mal podia esperar para ler sobre seus crimes nos jornais e revistas de crimes reais. 3 meses depois, em 4 de abril de 1974, policiais de Wichita foram chamados à casa de uma mulher de 21 anos chamada Catherine Kathy Bright. Seu irmão Kevin havia fugido do local e ligado para as autoridades após um intruso invadir a casa e atirar nele 2 vezes antes de atacar Catherine. Kevin ainda estava amarrado com uma corda branca ao redor do pescoço e precisou de tratamento extensivo no hospital após sua fuga. Catherine, entretanto, foi encontrada deitada em uma poça de sangue, mas milagrosamente ainda estava viva. Ela havia sido esfaqueada 11 vezes nas costas e no abdômen inferior e havia sido estrangulada. Ela forneceu seu nome e idade aos policiais antes de desmaiar. Meias de nylon estavam amarradas em seus pulsos e tornozelos, e um lenço azul
e uma corda fina estavam amarrados ao redor de seu pescoço. Ela estava machucada, sangrando e lutando para respirar, e embora tenha sido rapidamente levada em uma ambulância, ela morreu durante a cirurgia. Investigadores revistaram a casa em busca de pistas. O rádio estava ligado, e o conteúdo da bolsa de Catherine havia sido esvaziado. Uma gaveta contendo roupas íntimas havia sido puxada para fora, e o telefone da casa havia sido desconectado na parede. Mais roupas, incluindo uma camisa e um roupão, foram descobertas, todas ensanguentadas, e 2 dentes foram recuperados. Havia um buraco de bala na porta do banheiro, e uma cadeira ensanguentada estava em um dos quartos, com meias amarradas a ela. O vidro da porta dos fundos havia sido quebrado, fragmentos brilhando pelo chão, e uma corda de plástico foi encontrada dentro do caminhão do pai de Catherine. Kevin contou aos investigadores que um homem branco armado havia entrado na casa, alegando ser um fugitivo da Califórnia. Ele descreveu o atacante como tendo cerca de 25 anos, 1,78 m de altura, robusto e pesando cerca de 81 quilos. Ele também notou seu cabelo escuro, bigode e disse que ele estava suado e usando luvas. O homem havia apontado uma arma para Kevin e o forçou a amarrar sua irmã antes de pedir dinheiro. Ele então colocou uma meia no pescoço de Kevin, e eles lutaram pela arma antes que ela disparasse. Ele tentou lutar contra o intruso, mas foi baleado novamente. Com medo por sua irmã, mas preocupado que ninguém viria e ciente de que não poderia lutar contra o homem sozinho, Kevin conseguiu escapar e correu para pedir ajuda, deixando Catherine para trás. Heider tentou estrangular a jovem de 21 anos, mas ela lutou tanto que ele acabou esfaqueando-a. Heider ficou quieto por vários anos após o assassinato de Catherine Bright. Em agosto de 1976, ele encontrou um novo alvo, mas foi assustado quando Martin Soul, o atirador do Holiday Inn, começou sua onda de tiroteios, atraindo a polícia para a área. Heider achou que era muito arriscado tentar um assassinato, então abandonou seu plano e esperou que o problema do atirador fosse resolvido. Ele atacou novamente em 17 de março de 1977. A polícia foi chamada para o número 311 da South Hydraulic Street após serem alertados sobre um corpo morto. O corpo, logo identificado como pertencente a Shirley Vian Relford, de 25 anos, foi encontrado nu, de bruços na cama. Um saco plástico havia sido amarrado sobre a cabeça de Shirley, preso com um roupão rosa. Fita adesiva estava colada sobre seus braços e tornozelos, suas mãos amarradas por uma corda atrás das costas. Um pedaço separado de corda foi enrolado 4 vezes ao redor de seu pescoço e também envolvia seus pulsos e tornozelos. Os filhos de Shirley, de 6 e 8 anos, foram os que encontraram seu corpo. Eles notificaram um vizinho sobre sua morte, e os investigadores logo descobriram que as crianças haviam visto o atacante e ouvido a altercação de dentro de um banheiro trancado. Eles descreveram o intruso como um homem branco com uma arma e uma maleta pequena e explicaram que ele os forçou, junto com sua irmã, a entrar no banheiro antes de amarrá-los. Eles só conseguiram escapar porque o irmão mais velho conseguiu quebrar a janela do banheiro. O menino de 6 anos relatou ter visto o intruso na rua mais cedo naquele dia. Ele tinha uma foto de uma mãe e um filho e perguntou se ele os tinha visto ou conhecia. O menino disse que não. Dennis mais tarde afirmou que seu ataque a Shirley foi aleatório, que ele estava procurando por outra mulher que havia conhecido no campus da Wichita State University, mas que não conseguiu entrar naquela casa. Ele confirmou que havia falado com o filho mais novo de Shirley, mostrando-lhe uma foto de sua própria esposa e filho enquanto perguntava se ele os tinha visto. Ele observou o menino voltar para sua residência e então o seguiu, batendo na porta e se apresentando como um detetive escolar tentando localizar a mulher e a criança na foto. Ele eventualmente puxou uma arma quando Shirley apareceu, ainda de pijama e aparentemente doente.
A próxima vítima de Rader foi Nancy Jo Fox, de 25 anos. Ao contrário de Shirley, Nancy era um alvo verdadeiro, um que Rader vinha perseguindo por meses antes de atacá-la. Ele a descreveu como um projeto perfeito porque ela não tinha namorado, nunca recebia visitas inesperadas e não tinha cachorro. Ele descobriu seu nome revirando sua correspondência e também descobriu onde ela trabalhava. Isso permitiu que ele a observasse pessoalmente para avaliar lá. Em 8 de dezembro de 1977, ele bateu em sua porta. Ninguém estava em casa, então ele cortou as linhas telefônicas antes de entrar e esperar por ela. Ele mais tarde disse que Nancy não lutou comigo. Eu tinha controle total sobre ela. É por isso que foi um dos assassinatos mais prazerosos, como eu os chamo. Quando ele disse a Nancy que tinha um problema sexual e queria sexo, os dois conversaram por um tempo antes que ela finalmente dissesse que eles deveriam acabar com isso para que ela pudesse chamar a polícia. Rader disse que isso, para ele, selou seu destino. Ele não poderia deixá-la viva depois, sabendo que ela chamaria a polícia, porque mais uma vez ele havia falhado em usar uma máscara. Ele estrangulou Nancy com um cinto, seus pés e mãos amarrados com meias de nylon, e se satisfez sexualmente em um de seus roupões depois, como fazia com todas as suas vítimas. Rader subsequentemente revirou suas gavetas, sua bolsa e seus pertences pessoais em busca de alguns bons troféus que pudesse levar para casa. Um dos itens que ele levou foi a carteira de motorista de Nancy. No dia seguinte, ele contatou as autoridades de um orelhão e informou que encontrariam o corpo de Nancy em seu endereço. Como mencionado anteriormente, Dennis adorava a ideia de ganhar fama através de seus assassinatos. Em 31 de janeiro de 1978, ele enviou um poema que havia escrito sobre Shirley Vian Relford para o Wichita Eagle, um jornal local, mas ficou frustrado quando não recebeu cobertura da mídia. Ele subsequentemente escreveu outro poema, este sobre Nancy Fox, e o enviou junto com uma carta para a estação de TV Cake em Wichita. Na abertura da carta, que estava cheia de erros ortográficos, ele escreveu: "Acho engraçado que o jornal não tenha escrito sobre o poema de Vian. Um pequeno parágrafo teria sido suficiente." Rader continuou a reivindicar anonimamente a responsabilidade pelos assassinatos de Nancy, Shirley, Catherine e os 4 membros da família Otero e também sugeriu possíveis apelidos para si mesmo, incluindo BTK e variações dele. Ele afirmou que foi levado a matar por um fator X, algo que ele se refere repetidamente como sendo a razão pela qual ele é tão violento e insensível. Ele mais tarde colaboraria com a Dra. Ramsland para que ela pudesse descobrir seu fator X. Ramsland, no entanto, disse à mídia que Rader não gosta que não seja tão difícil. Ele quer que seja um mistério intenso e profundo, que ninguém jamais conseguirá acessar. Ela acrescentou que Rader, no fundo, não é tão misterioso. Eu chamo isso de trajetória, em direção à violência, ela observou, afirmando que o fator X é realmente apenas uma combinação de seus impulsos sexuais, isolados e desejo por fama, que se cruzam com sua vida de fantasia, bem como a oportunidade de cometer seus crimes. Como ele achou os assassinatos da família Otero altamente excitantes, isso provavelmente o encorajou a continuar matando. Dennis pediu na carta que a polícia lhe enviasse uma mensagem oculta, já que ele havia incluído tantos detalhes notáveis na peça escrita. Os investigadores determinaram que ela realmente veio do assassino que eles estavam procurando. Em resposta ao seu pedido, a Cake exibiu uma mensagem subliminar uma noite, com a mensagem durando apenas uma fração de segundo. Ela dizia: "Agora ligue para o chefe." Com o desenho de um par de óculos, os mesmos recuperados da cena do crime de Nancy Fox. A polícia esperava que Rader se entregasse, mas ele não o fez. Em 27 de abril de 1985, Maureen Hedge, de 53 anos, não apareceu no trabalho. Como isso era incomum para ela, um colega preocupado ligou para seu filho, que foi verificar a mulher mais velha. Ele notou, estranhamente,
que seu carro havia sumido e não conseguia imaginar onde ela estaria quando deveria estar no trabalho. Ainda assim, o filho esperou até o dia seguinte para relatar sua mãe como desaparecida, já que ainda não conseguia contatar. As linhas telefônicas da casa de Marine haviam sido cortadas, e os investigadores descobriram que ela foi vista pela última vez em 26 de abril por volta de 1 da manhã, quando um amigo homem deixou sua casa. Em 2 de maio, seu carro foi descoberto trancado e abandonado em um shopping center na Rua 20 e Woodlawn. Ele estava lá intocado desde 27 de abril. A bolsa da mulher de 53 anos foi encontrada em seguida na Rua 37 e 143. O corpo de Marine foi finalmente recuperado perto de Webb 53 North, coberto por folhagem e grama, acompanhado pelos restos de um cachorro e um lenço amarrado. A causa da morte de Marine foi listada como estrangulamento. Como as circunstâncias da morte de Marine diferiam um pouco das cenas usuais de Dennis Rader, ele não foi inicialmente ligado ao caso. Seu modus operandi sempre envolvia deixar o corpo dentro da casa. Como resultado, a polícia primeiro voltou sua atenção para o amigo homem, que havia deixado Marine viva nas primeiras horas de 26 de abril. Rader mais tarde confessou seu assassinato, afirmando que esperou horas antes de atacar. Primeiro, ele esperou que o amigo de Marine saísse. Então esperou até que a mulher de 53 anos adormecesse antes de acender a luz do banheiro, pular na cama e estrangulá-la manualmente. Ele a despiu e amarrou após a morte. E então roubou vários troféus antes de embrulhar o corpo em cobertores e transportá-la para seu próprio carro. Ele levou o corpo de Marine inicialmente para sua igreja, onde a amarrou em diferentes posições e tirou fotografias usando uma câmera Polaroid que ele havia furtado. Ele moveu o corpo de volta para o carro e dirigiu até o local de despejo, onde empurrou o corpo de Marine para fora e o abandonou. Em 1986, Rader atacou novamente em 16 de setembro. Ele estrangulou Vicky Wegerle, de 28 anos, até a morte com uma meia de nylon em sua casa. Ele tirou várias fotos de seu cadáver usando sua câmera roubada. Vicky foi encontrada por seu marido após ele voltar do trabalho. O filho de 2 anos felizmente estava ileso. Os pés de Vicky estavam amarrados com um cadarço de couro e suas mãos estavam amarradas atrás das costas. Um cadarço de sapato de couro também foi encontrado sob a meia de nylon ao redor de seu pescoço. O carro do casal estava desaparecido da garagem e seria encontrado mais tarde em um estacionamento de loja a alguns quarteirões de distância da casa. A prisão e a sentença foi o amor de Dennis pelo holofote que acabou causando sua queda. Ele estava muito ansioso e rápido para deixar sua presença ser conhecida, e frequentemente buscava provar sua inteligência ao se envolver em jogos de gato e rato com os investigadores. Em 2004, seu caso era considerado frio, já que Rader não havia tirado a vida de mais vítimas desde 1991. Muitos presumiram que ele estava morto ou preso por outros crimes, mas ele não gostou dessa ideia e começou a enviar cartas, provocações e pacotes para a polícia e a mídia para provar que ainda estava vivo. Ele enviou muitos dos escritos para o tenente da polícia de Wichita, Ken Landwehr, que havia estado na força-tarefa especial do assassino em meados dos anos 80 e estava envolvido no caso desde então. Rader parecia acreditar que tinha uma relação especial com o tenente. Em março de 2004, Rader escreveu para o Wichita Eagle e, usando um nome falso, confessou o assassinato de Vicky. Ele incluiu fotos da cena do crime e uma cópia de uma carteira de motorista que ele havia roubado antes de fugir. Supostamente, os investigadores não haviam ligado concretamente o BTK à morte de Vicky antes desse ponto, já que o DNA havia sido coletado de debaixo das unhas de Vicky. As autoridades começaram a testá-lo contra as amostras de centenas de homens na tentativa de identificar o assassino. Mais de 1.300 amostras de DNA foram coletadas, mas nenhuma resposta veio. Nos meses seguintes, Rader deixou pacotes em locais públicos endereçados aos investigadores.
incluindo o Tenente Landwehr. Eles frequentemente continham fotos das vítimas, cenas de crime e pertences pessoais, ou, alternativamente, poemas e outros escritos. Em um ponto, Hader incluiu capítulos de um livro que ele estava escrevendo sobre si mesmo, que continha alguns detalhes fabricados sobre sua vida. Landwehr supostamente teve a ideia de extrair mais informações do assassino ao se aproveitar de seu ego muito aparente. Por alguma razão, parecendo confiar em Landwehr, Rader perguntou se era possível se comunicar com ele usando um disquete sem que fosse rastreado até um computador específico. Embora não fosse possível, Landwehr disse que era. Algumas semanas depois, um disquete apareceu em uma estação de TV local, e o disco foi rastreado até Rader, agora com 59 anos. Ele havia usado o computador em sua igreja local, onde ainda era presidente do conselho, para escrever o disco. Embora o disco fosse uma evidência circunstancial muito forte, as autoridades acreditavam que precisavam de algo mais direto. Eles subsequentemente obtiveram um mandado para acessar o teste de Papanicolau da filha de Rader, Carrie. O teste de DNA revelou uma correspondência familiar entre o esfregaço e o DNA encontrado sob as unhas de Vicky. Ao ser preso em 25 de fevereiro de 2005, Hader supostamente ficou desapontado que o tenente Landwehr havia mentido para ele. Ele perguntou a Landwehr, que foi um dos primeiros a interrogá-lo. Eu preciso te perguntar, Ken. Como você mentiu para mim? Landwehr respondeu, porque eu estava tentando te pegar. O perfilador do FBI Roy Hazelwood observou que Rader se sentia intocável, e é por isso que ele acreditou cegamente no policial, afirmando: ele aparentemente acreditava que Landwehr não poderia se dar ao luxo de mentir para ele, porque sabia que, se o fizesse, Hader cortaria as comunicações com ele. Outros especialistas observaram que Hader tinha desejos de ser policial em sua juventude, e que talvez isso o tenha tornado vulnerável a confiar nas autoridades. Independentemente disso, é por isso que ele será para sempre conhecido como o FDF Falha do Disquete, e não como BTK, como ele gostaria de ser conhecido. Hader foi acusado de 10 acusações de assassinato em primeiro grau. Seu defensor público entrou com um pedido de não culpado em seu nome em 3 de maio, já que Rader se recusou a falar em sua audiência inicial. Mas em 27 de junho, logo quando o julgamento estava programado para começar, o homem de 59 anos surpreendeu a todos ao mudar seu pedido para culpado. Foi observado que, na época, Hader não mostrou remorso nem se desculpou por suas ações. Em agosto, ao ouvir declarações de impacto das vítimas, ele supostamente se desculpou em um monólogo de 30 minutos descrito online como confuso. Ele recebeu 10 sentenças consecutivas de prisão perpétua, com um mínimo de 175 anos. Ele atualmente cumpre sua pena na instalação correcional de Eldorado, uma prisão de segurança máxima em Eldorado, Kansas. Ele passa seus dias em confinamento solitário, embora, em 2006, por bom comportamento, ele tenha recebido acesso a uma TV, rádio e revistas. Após a condenação de Rader, sua esposa pediu o divórcio imediatamente. Sua filha, Carrie Rader, só começou a falar com a mídia em 2019. Ela relembrou ser abordada pelo FBI em 2005, que lhe disse que seu pai era um notório serial killer, afirmando: "Você não quer acreditar que é verdade, e você sabe que o pai que você conhece não é capaz de nada disso." Ela acrescentou que sentiu que toda sua vida era uma mentira. Ela descreveu seu pai como equilibrado, gentil e caloroso, mas acrescentou que ele podia ser muito firme ou ter explosões de raiva inesperadas. Em 2003, apenas alguns anos antes de sua prisão, Hader acompanhou sua filha no altar em seu dia de casamento. Em uma entrevista com a ABC News, Carrie concluiu: "Eu tinha minha família, eu tinha meu marido, eu tinha terapia, mas você está meio que sozinha. É o pior clube que você poderia imaginar pertencer ser a filha de um serial killer." Nos anos após a revelação da identidade do assassino,
Vários ramos das forças da lei investigaram a possibilidade de Rader ter matado mais pessoas do que havia confessado, mas eventualmente concluíram que ele provavelmente estava dizendo a verdade sobre o número de vítimas. Em entrevistas com investigadores, ele disse simplesmente que há muitas pessoas com sorte, implicando que havia vários casos de pessoas que ele perseguiu e planejou matar, mas não conseguiu por uma razão ou outra. Apesar dessas conclusões iniciais, Hader voltou às manchetes em 2023, quando foi revelado que ele era um possível suspeito no desaparecimento de uma líder de torcida de 16 anos chamada Cynthia Kinney, que desapareceu de uma lavanderia em Pushco, Oklahoma, em 26 de junho de 1976. Na época, o banco em frente à lavanderia estava tendo seu sistema de segurança instalado, e Rader trabalhava para a ADT Security Services naquela época. Puxico fica a apenas 2 horas de Wichita. No entanto, atualmente não está claro se Rader foi o responsável pela instalação do sistema de segurança perto de onde Cynthia desapareceu. O xerife do condado de Osage, Ed Verdon, afirmou que decidiu investigar a possível participação de Rader no crime, após descobrir que o serial killer incluía a frase "dia ruim" na lavanderia em seus escritos. As autoridades também observaram que estavam cientes de que Rader às vezes perseguia mulheres que conhecia em lavanderias locais. Durante uma entrevista anterior na prisão, Rader admitiu ter fantasias sobre sequestrar uma garota de uma lavanderia. Essa investigação também levou as forças da lei a descobrir o assassinato de Shauna Garber, de 22 anos, cujo corpo foi encontrado em dezembro de 1990 no condado de McDonald, Missouri. Ela havia sido estuprada, estrangulada e amarrada com diferentes tipos de amarrações. Em 2024, os investigadores revelaram que haviam recebido um pacote de uma mulher contendo um quebra-cabeça que Rader supostamente usou para provocar a polícia. As palavras no quebra-cabeça incluíam termos genéricos como passear, fantasias e amarrar, mas uma nova revisão do quebra-cabeça revelou os nomes Cindy Kinney e Puxico, o local onde a lavanderia estava. Ainda assim, no momento da redação deste documentário, não há um vínculo conclusivo entre Cindy e Rader. Sua filha tentou falar com ele para descobrir se ele tem mais vítimas do que está revelando, mas ele supostamente se recusou a cooperar. Carrie disse à News Nation: "Estamos lidando com um homem que está jogando muitos jogos." Adra Hemsland ecoou sentimentos semelhantes em seu livro ao refletir sobre seu tempo interagindo com Rader, mas observou que ele não era um ser humano tão complexo quanto ele mesmo se fazia parecer, ou queria ser. "Eu não acho que ele me contou tudo, e não acho que ele sempre me disse a verdade, mas acho que entendi Rader muito bem. Misterioso e intocável, mas em grande parte parece ser um homem egocêntrico que gosta de aterrorizar mulheres e garotas vulneráveis para sua própria gratificação sexual." Embora não esteja claro exatamente quando ele desenvolveu um gosto pela violência, é certamente algo que ele carregou desde sua infância. O psicólogo de Massachusetts, Robert Mendoza, foi contatado pelo advogado de Rader antes de seu julgamento para que ele pudesse realizar uma avaliação psicológica do serial killer. Após uma entrevista com Rader, Mendoza concluiu que ele sofria de vários distúrbios de personalidade, incluindo TOC, narcisismo e personalidade antissocial. Ele observou o senso elevado de si mesmo de Rader e afirmou que sua crença de que ele é especial o faz pensar que tem direito a um tratamento especial. Rader também continua a desejar atenção e admiração, algo que os especialistas observaram em sua infância, e demonstra uma total falta de empatia. Carrie Rader, ao visitar seu pai na prisão, comentou que Rader agora é uma sombra de seu antigo eu. O homem que uma vez incutiu medo nos corações dos residentes de Wichita agora foi reduzido a um homem idoso e frágil que luta para fazer quase qualquer coisa por si mesmo. Ele agora tem 78 anos, depende de uma cadeira de rodas para se locomover e perdeu grande parte de sua antiga estatura imponente. Carrie observou:
Ele está praticamente apodrecendo até o núcleo.